Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Cristo esteja conosco. Hoje nós vamos dar continuidade às exposições que nós estamos fazendo no livro de Daniel. Só para nós relembrarmos algumas coisas antes de passarmos para a leitura do texto. O livro de Daniel, que foi escrito no momento em que o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, um cativeiro que durou cerca de 70 anos. E o Senhor, para que o seu povo entendesse o que estava acontecendo ali naquele momento, qual era o real motivo desse cativeiro estar acontecendo ali, ele então usa o seu servo Daniel e outros profetas também, para que eles escrevam a respeito do que eles precisavam entender a respeito desse momento histórico que eles estavam vivendo. Contextualizando para os nossos dias, isso nós já falamos algumas vezes, mas sempre cabe a nós relembrar isso. Eles estavam vivendo num cativeiro, exilados de Jerusalém. Eles já estavam ali há vários anos já, e Daniel foi um dos primeiros a chegarem ali, Daniel e seus amigos. E pensando nessa questão sobre cativeiros, sobre exílio, sobre expulsão da sua pátria, da sua terra natal, entendemos que, assim como Daniel, nós também vivemos um cativeiro, nós também vivemos um exílio babilônico. Isso porque depois da queda em Gênesis capítulo 3, o ser humano é expulso do jardim do Éden, perde então o seu relacionamento direto com Deus. Então nós passamos a viver peregrinando nessa terra caída, cheia de pecados, cheia de problemas, aguardando então a redenção do Senhor. E era dessa maneira que eles viviam ali. Eles aguardavam que o Senhor restaurasse a sorte daquele povo e que eles voltassem para a sua terra natal. E não é exatamente isso que nós estamos vivendo? Nós não estamos aguardando a revelação de uma pátria, da Nova Jerusalém, que nós tão ansiosamente aguardamos? Então, dessa maneira, nós podemos comparar a vida de Daniel e de seus amigos em Babilônia, com toda a sua questão política, ideológica, corrompida. Podemos comparar com a nossa vida aqui, vivendo nesse mundo, nessa Babilônia, nessa cultura que pode ser comparada com essa Babilônia que eles viveram e que nós também vivemos. Não há muita diferença ideologicamente, politicamente e espiritualmente do que nós vivemos hoje ao que Daniel e seus amigos viveram em Babilônia. Então, nesse aspecto, as nossas histórias são iguais. E esse texto precisa falar ao nosso coração por causa disso. Então, relembrados essas questões, vamos então para o texto de Daniel capítulo 5. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 5. O texto nos diz assim: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será terceiro no meu reino.
Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não se turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis, se acharam nesse Daniel, a quem o rei puseram o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá aos teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza e glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o seu coração, ainda que sabias de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os seus grandes, e as suas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos seus deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura, e lhe dessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Queridos, no meu primeiro emprego, eu trabalhava num local onde tinha
muitos aqui não vão nem saber o que é isso, tinha uma banca de revista bem na frente do meu trabalho. E ali, quando a gente chegava bem cedinho, antes mesmo das 7 da manhã, a banca de revistas já estava aberta, e o dono da banca ia pendurando as capas dos jornais. Naquela época ainda era jornal impresso, né? Não havia smartphone, não havia ainda o portal G1 para a gente poder pesquisar as coisas. Naquela época tinha os jornais. Então, à medida com que o dono da banca ia pendurando os jornais com as capas, de modo que as pessoas pudessem ler, iam se aproximando das pessoas, e eles começavam a olhar para aquelas notícias, especialmente do dia anterior, e na medida com que elas iam lendo, elas iam fazendo comentários umas com as outras. E era interessante porque não havia outro meio logo cedo para saber o que tinha acontecido, o que ia acontecer. Então, no caminho para o trabalho dessas pessoas, elas paravam ali. Era meio que um ritual. Você costumava ver as mesmas pessoas, inclusive, paradas ali, olhando e lendo as manchetes do dia anterior, né? E era assim que a gente ficava sabendo, em primeira instância, o que estava acontecendo no mundo. Hoje não, hoje a gente tem a tecnologia do telefone, né? A gente não sabe nem o que é um jornal impresso, a menos que você colecione selo aí para trocar em vasilha no final do mês, você não sabe o que é um jornal impresso. Mas perceba que, se você fosse um escravo, se você fosse um cativo em Babilônia, você provavelmente também teria a mesma experiência de ficar sabendo de notícias, e você, através de jornal, né, um jornal impresso, e você lê aquela manchete, e você percebe que está acontecendo alguma coisa no reino, e você então começa a comentar com quem está do seu lado. Imagine que você, de novo, você é um cativo, e você está lá em Babilônia, e você está sabendo que Jerusalém está destruída. Isso você já sabe disso, essa notícia já chegou para você, senão você não estaria lá no cativeiro. Mas a Jerusalém está destruída, a sua religião está afrontada, está destruída, existe uma falta de esperança pelo cenário político. Então o seu coração, naquele local, estaria dessa maneira. Quem eu sou? Eu sou um escravo, a minha terra natal está destruída, a minha religião está sendo afrontada o tempo todo. Meu coração não tem esperança, porque o cenário político aqui também é caótico. Babilônia parece que está sobrepujando o reino de Deus, inclusive. E talvez todos os dias você passe naquela banca de jornal de Babilônia e veja aquelas manchetes. O reino está crescendo, o rei está sendo exaltado. E o seu coração começa a perder as esperanças de que, de fato, Deus está no controle das coisas. Para você ter noção do que o povo estava sentindo, do que estava no coração desse povo, abra sua Bíblia aí no Salmo 137. Perceba qual era o sentimento que estava no coração desse povo a partir deste salmo. Olha o que diz esse texto de um povo que está sofrendo nesse cativeiro. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia, até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Só abrindo um parêntese aqui, nossos pais, os nossos avós, nossos tios talvez tenham essa letra, esse salmo virou uma música, inclusive, lá na época da discoteca, anos 70. E os nossos pais, nossos tios, avós, talvez até tenham dançado isso nas discotecas, né? Aquela música: By the rivers of Babylon,
Harry sat down. Muitos aqui conhecem essa música. E aí os nossos pais dançavam aquela música e nem sequer sabiam que isso estava contando a história de um povo cativo, né? Mas fechando o parêntese. Voltando à história da banca de revista. Você então está de caminho para o seu trabalho e você vê outra capa de jornal naquela banca, e aí, logo naquela manchete, você vê lá, banquete de Beltesazar termina em tragédia. E aí você pensa, o que aconteceu? E aí você compra o jornal, seu coração já está desse jeito, do Salmo 137. Você já viu Deus realizando feitos em Babilônia, mas o seu coração de novo começou a perder as esperanças, até que uma manchete é colocada ali. Então você compra aquele jornal e você abre aquele jornal e começa a ler de fato os detalhes daquela notícia, daquela festa e o seu desfecho. E ali dentro do jornal você começa a ler a notícia: Beltesazar dá um banquete e usa utensílios do templo para se embriagar com a sua corte, e você logo fica revoltado. E assim como aqueles homens que eu disse, aquelas pessoas que ficavam na banca de jornal em frente ao meu trabalho, que comentavam umas com as outras, você começa a comentar com as pessoas que estão do seu lado, do tipo, como é que Deus vai responder a isso? Como que Deus vai responder a isso? E você começa a questionar aqueles que estão do seu lado. Ele vai reagir ou não? O que eu posso esperar disso? Os utensílios da casa de Deus, do templo de Jerusalém, estão sendo usados de maneira profana. E aí você continua lendo a notícia. Uma inscrição de Yahvé na parede decreta o fim de Beltesazar. E aí você se lembra que isso realmente aconteceu na noite anterior. Mas você não sabia que havia tido uma escritura na parede de Deus decretando isso. A sua imagem nesse momento é só que houve uma troca de governo. Mas você não sabia o que estava por trás dessa troca de governo. Então você começa, então Deus está reagindo. Se houve ali uma escritura na parede, se houve ali uma intervenção de Deus, Deus não está quieto, Deus não está calado, Ele está agindo. E a inscrição na parede que determinava e decretava o fim de Beltesazar aconteceu de fato. Então você começa a perceber de novo, Deus não nos abandonou. Mas você continua lendo a notícia e comentando com seus compatriotas ali. E Daniel, já idoso, foi o grande instrumento de Deus em toda essa história. E aí você começa a pensar, apesar da idade avançada, ele não abandonou o seu ministério. Daniel aqui já estava com a sua idade um pouco mais de 70 anos já. E você começa a entender que esse homem, apesar de estar velho, ele não entende que o seu ministério nesse mundo já acabou, porque ele ainda não morreu. E aí você vai para o seu trabalho pensando nisso. E aí você vai para o seu posto de trabalho pensando, então o governo caiu, mas foi por uma intervenção de Deus a respeito do seu povo. E ali naquele dia, o seu coração volta animado, porque você percebe, o Deus que você serve nunca te abandonou. Apesar de você estar vivendo numa Babilônia, Deus nunca te abandonou. As suas esperanças, mais uma vez, se renovam por descobrir que Deus é quem promove ou quem promoveu tudo isso. Ele não está em silêncio. Agora imagine você e eu, vivendo nessa Babilônia moderna que nós vivemos, com os mesmos conflitos, lendo esse texto do capítulo 5, ouvindo esse sermão. Algumas conclusões nós precisamos tirar para fortalecer a nossa fé. Para que você vá para o seu trabalho na segunda-feira, tendo a plena certeza de algumas questões que esse texto nos mostra. E é justamente isso que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite. A Babilônia, essa Babilônia que nós vivemos, essa Babilônia que Daniel viveu, ela afronta a santidade de Deus, mas ela nunca vai ficar impune. O teu chefe que te persegue por conta talvez da sua religião cristã,
todos aqueles que são contrários à sua fé e de alguma maneira te perseguem, são representantes dessa Babilônia, que estão o tempo todo afrontando a santidade de Deus e achando que estarão impunes, mas esse texto nos mostra que não. Babilônia afronta a santidade de Deus, mas ela não ficará impune. Contextualizando já esse texto, então, os irmãos já perceberam que esse texto, ele compõe os anteriores e parece que as coisas vão acontecendo como um ciclo. Se você notar, nos textos anteriores, nos sermões anteriores, existem ameaças à religião verdadeira. Assim que eles chegam em Babilônia, eles já têm um processo de transformação da sua cultura e da sua identidade. Então, a ameaça à sua religião, à sua identidade judaica, já começa na sua chegada em Babilônia. E eles têm o tempo todo que ficar resistindo a isso. E o ciclo vai se repetindo. Babilônia ameaça a sua identidade, ameaça a sua religião, ameaça a sua fé, mas há livramentos milagrosos de Deus o tempo inteiro. Foi assim que aconteceu no capítulo anterior, no outro capítulo, a respeito da fornalha ardente, a respeito da estátua que eles deveriam ter adorado e não adoraram. E o ciclo vai se repetindo. Há uma exaltação a Deus pelos pagãos, porque eles percebem que é o Senhor quem governa todas as coisas, e eles glorificam a Deus, pelo menos momentaneamente. E aí, por fim, há honra aos servos de Deus por uma fidelidade, mesmo diante da morte. É sempre assim que termina. Se você olhar para os capítulos anteriores, sempre termina com a exaltação de Daniel ou dos seus amigos, porque eles foram fiéis, apesar das seduções que Babilônia oferecia para eles. Então, é o tempo inteiro cerimônias e decretos humanos acontecendo. Os reis estão decretando coisas contra a fé judaica, e o tempo todo Deus está livrando esses homens. Então, há decretos humanos, mas há intervenção de Deus. E qual é a intenção do autor para destacar todas essas coisas, esses ciclos, tantas histórias semelhantes? A intenção do autor em enfatizar essas questões é que, apesar das infindáveis investidas de Babilônia contra Deus e seus servos, é Ele quem dá a palavra final. Essa é a intenção. E aí fica para nós temos aqui algum dia de sossego nessa terra, nessa Babilônia? Não temos. Nós não temos um dia onde nós podemos sentar no sofá e assistir somente boas notícias. Não temos isso. Mas apesar disso, apesar das capas de jornal que nós estamos vendo, apesar das notícias ruins que estão chegando, nós precisamos entender que, apesar de tudo, Deus é quem dá a palavra final. Pois bem, já entrando no texto, nós vamos fazer algumas divisões, fazer alguns apontamentos, 3 conclusões e 3 aplicações. E vamos dividir isso por cenas. A primeira cena que nós percebemos nesse texto é justamente o banquete trágico que Beltesazar está dando para a sua corte. Uma espécie de despedida já desse rei que teve uma passagem muito meteórica. Esse é o filho de Nabucodonosor, o rei, aquele que foi destacado como a cabeça de ouro daquela estátua que nós fizemos a exposição do capítulo 3. Nabucodonosor, ele então sai de cena e o seu filho aparece. E ele aparece justamente dando um banquete para demonstrar o seu poder à sua corte. É sempre assim. É sempre assim que eles estão agindo. Eles promovem algum tipo de cerimônia e eles então chamam a alta cúpula do seu governo para então demonstrar o seu poder. Foi assim que Nabucodonosor agiu durante alguns capítulos. Cerca de 30 anos se passam entre esse acontecimento do capítulo 5 e o acontecimento do capítulo 4. Os irmãos se lembram que no capítulo 4, Nabucodonosor perdeu o seu juízo e viveu como um animal por mais de um ano. Na exposição anterior nós dissemos isso. Eles estavam celebrando as conquistas passadas do seu Deus, chamava-se Marduk. Eles estavam celebrando essas conquistas de Marduk, inclusive sobre Yahvé, o rei, o Deus de Israel. Eles estavam brindando as suas conquistas, porque naquela época, irmãos, quando uma nação conquistava outra,
era como se o Deus daquela nação sobrepujasse o Deus vencido. Então, naquele momento, eles estavam celebrando as conquistas de Marduk sobre Yahvé. Só que eles estavam ignorando o fato muito importante que vai mudar a história toda. Eles estavam ignorando o fato de que o rei Dario estava às portas de Babilônia. Era como se eles estivessem celebrando, ignorando o fato de que um exército superior estava chegando, mas que eles estavam confiando em Marduk. É por isso que eles estavam bebendo em honra a esse Deus. Porque Marduk nunca iria permitir que Babilônia fosse conquistada. E eles estavam tranquilos. E não é exatamente isso que as pessoas de Babilônia vivem? Tranquilas, casando-se e se dando em casamento, vivendo as suas vidas como se Deus não existisse, até que um belo dia a Babilônia cai. Essa é a primeira cena onde nós percebemos esse festejo trágico, essa capa de jornal onde destaca que o poder desse rei foi insuficiente para barrar Dario. A segunda cena, vai do verso 5 ao verso 9, mostra de fato essa mão escrevendo na parede e transtorna o evento. Há uma intervenção de Deus onde ele parece não estar, onde parece que Deus, o último lugar onde Deus vai agir, um meio completamente corrupto, é que Deus vai intervir naquele momento. Deus mostra que Ele está no controle da situação, e apesar de Babilônia ser um império grandioso, ela nunca vai ser páreo para o poder de Deus. A mão ali de forma sobrenatural, e é apenas uma mão mesmo, apenas uma mão, ela aparece e ela escreve uma mensagem na parede, no reboco da parede, e o rei se transtorna. Assim como Nabucodonosor se transtornou ao ter aqueles sonhos que ele não conseguia interpretar, o rei aqui também se transtorna. Eles podem até ignorar que Dario está tentando invadir Babilônia, mas eles não conseguem ignorar que Deus está intervindo ali naquele momento. A terceira cena, que vai do verso 10 ao verso 12, mostra essa intervenção da rainha mãe para solucionar o caso. A rainha percebe que há um transtorno naquela sala de banquete e ela tenta trazer uma solução. E é a solução que ela traz que justamente vai fazer com que aquela situação seja elucidada. Porque ela vai se lembrar de que, na época de Nabucodonosor, Daniel e seus amigos já haviam feito coisas extraordinárias. Eram eles que poderiam dar interpretações do que estava acontecendo. Interpretações verdadeiras, inclusive. E assim como nos capítulos anteriores, sobre os sonhos de Nabucodonosor, que nenhum dos sábios conseguiu interpretar, é exatamente o que acontece aqui nesse momento. Nenhum dos sábios, dos filósofos, dos teólogos, dos adoradores de Marduk, nenhum deles consegue interpretar o que Deus está fazendo na história. Isso nos traz a um contexto também muito imediato, porque tantas e tantas filosofias e ideologias tentam interpretar o momento em que nós estamos vivendo, política, ideologicamente, filosoficamente, e não conseguem. Porque justamente a única interpretação, a única fonte de interpretação fiel do que está acontecendo e do que vai acontecer está na Escritura. E não há ninguém que possa declarar com clareza e certeza o que vai acontecer, a não ser aqueles que conhecem a palavra de Deus. Se nós não estamos interpretando a história a partir da palavra de Deus, nós vamos cair em qualquer ladainha que surgir por aí. Nós vamos entrar na onda do pessimismo de que nós estamos largados mesmo. Deus largou o mundo e foi embora. Porque o negócio está tão feio que não tem como Deus estar vendo a situação e não está intervindo. Só que é como aquelas capas de jornal.
nós precisamos não apenas ler a capa de jornal, a gente precisa abrir para ler a notícia. Então, a quarta cena, do verso 13 ao verso 16, é o pedido do rei, ou o pedido de um rei desesperado. Versos 13 a 16 mostra que, uma coisa interessante, que apesar de príncipe em Babilônia, Beltsazar demonstra não conhecer Daniel, apesar de toda a história do reino. Ou ele está fingindo, ou ele realmente não sabe quem é Daniel. Porque ele tem que perguntar: é você? Como é que essa realidade de viver em Babilônia, tendo o conhecimento de Deus, e só buscar a Deus em períodos de crise? Porque é justamente isso que muita gente faz. A minha tese é que ele sabia quem Daniel era. Ele sabia quem Daniel era. Não tem como alguém viver num reino, num palácio, vendo acontecer todas aquelas coisas e não saber quem Daniel era. Isso nos acende um alerta, porque isso mostra que Beltsazar reflete muito de muitas pessoas. Pessoas que sabem quem Deus é, têm o conhecimento de Deus, mas só buscam a sua orientação quando estão numa situação extremamente difícil. Recorrer a todas essas fontes de conhecimento, satisfação, porém sem encontrar. Ou seja, eles recorrem aos sábios da Babilônia, aos encantadores, aos filósofos, só que ninguém consegue dar resposta. Aí eles se lembram: peraí, deixa eu tentar minha última cartada, eu vou atrás de Deus, eu vou atrás de quem sabe me dar a resposta. E ainda pior, tentando barganhar com Deus. Tentando barganhar com Deus em sentido de fazer penitências. Se o Senhor atender meu pedido, eu deixo de tomar Coca-Cola. Se o Senhor atender meu pedido, eu faço qualquer coisa. Então a gente se entra nessas questões, essas barganhas com Deus, mas só quem não sabe quem Deus é, ou imagina quem Deus é que faz essas trocas, essas propostas que Beltsazar vai fazer para eles. Não, se você me revelar isso aí, eu te dou ouro, eu te constituo o terceiro no meu reino, mas me dê a resposta. E é assim que muita gente chega na igreja, querendo respostas imediatas, querendo analgésico, quando na verdade elas precisam de algo cirúrgico. E é assim que o rei desesperado está agindo. Ele quer comprar Deus, ele quer comprar respostas. Tem pessoas que não se contentam, inclusive com as respostas bíblicas e teológicas, e vão atrás de pessoas para ouvir o que querem. Não, se a Bíblia não fala o que eu quero, então eu vou atrás de alguém que, em tese, está falando coisa boa da Bíblia e que eu concorde no meu coração. Espera aí. Ou você ouve a Deus, ou você ouve ao seu coração. Os dois não têm condição. É esse o modelo de Beltsazar para se relacionar com Deus. A quinta cena vai do verso 17 ao 22, mostra que Daniel relembra uma lição dada, porém não aprendida. Daniel não chega para o rei dizendo: não, eu vou te dar a interpretação. Espera um pouquinho. Daniel primeiro vai percorrer um caminho com esse rei. Ele não está aqui para servir aos caprichos desse governante. Ele não está aqui nesse local, e ele sabe muito bem disso. E aqui, queridos, é interessante demais, porque Daniel tinha um senso ministerial tão grande, que ele não se deixa nem intimidar, e ele não se deixa nem seduzir pelas propostas. Os dois lados da balança. Quando a gente sabe qual é o nosso propósito ministerial, de onde a gente está plantado, a gente não vai nem para um lado, nem para o desrespeito e nem para a sedução. Porque às vezes a gente fica meio perdido, e quando a nossa fé é afrontada, ou a gente vai para a afronta também, ou a gente vai ser seduzido e ceder aos caprichos das pessoas de Babilônia. Então, nesse momento, Daniel faz uma caminhada com esse rei.
Ele diz: senta aqui, meu filho. Ele já negou todos aqueles presentes. Ele já disse: os seus presentes você guarda para você. Você pode dar a qualquer um desses patetas que estão aqui, mas a mim não. Essa é a linguagem mesmo. Daniel, ele mostra para esse rei que ele deveria ter aprendido uma lição histórica e não aprendeu. Porque do verso 17 a 22, ele vai recontar a história do seu pai. Ele vai falar: olha, seu pai foi um grande rei, que tinha tantas coisas nas mãos, tinha o poder de tirar e dar a vida, de exaltar e de humilhar pessoas. Só que o seu pai perdeu o juízo, e você lembra muito bem disso, porque ele se exaltou contra Deus, e Deus tirou o juízo dele, e ele foi comer literalmente capim com os animais do campo. Você lembra disso, Beltesazar? Consegue imaginar a fisionomia de Beltesazar nesse momento? Você lembra disso, Beltesazar? Ele vai dizer... E aí Daniel continua: você sabia de todas essas coisas e você não se humilhou ao Deus de Israel. O que me vem à mente com toda essa caminhada que Daniel faz com Beltesazar é que uma das formas mais eficientes de nós tratarmos os conflitos das pessoas é muitas vezes, queridos, relembrar o seu passado, relembrar a sua história, relembrar a sua semeadura. Porque às vezes as pessoas esquecem de como elas estão semeando durante a sua vida. Elas esquecem que tipo de semente estão lançando no solo. E aí quando a coisa dá errada, aí elas querem respostas mirabolantes. E o que Daniel faz é justamente o contrário. Ele vai dizer: rei, Beltesazar, olha para a história que você vem trazendo até aqui. Olha para o exemplo do seu pai que você não observou, e você está cometendo erros piores do que ele. Então, se você quer ajudar alguém, se você quer, de fato, fazer alguém entender a verdade bíblica, mostra para ela o caminho que ela veio fazendo. Isso tira da pessoa, inclusive, o argumento: eu não mereço isso. Não merece? Olha a semeadura. E aí do verso 23 a 31, nós temos a interpretação da escrita na parede e as consequências trazidas por ela. Esse idioma talvez tenha sido, alguns argumentam que foi um idioma desconhecido, outros argumentam que foi na própria língua dos caldeus, mas como foi uma frase talvez ligada, sem pontos, sem vírgula, sem vogal, meio que truncado mesmo, por causa disso eles não souberam dizer a interpretação. E aqui é um linguajar do mundo, inclusive do mundo jurídico da época. Essas expressões mene, tekel e parsim representam isso justamente que Daniel está mostrando. Você foi pesado, você foi contado, você foi medido e você foi achado em falta. É aquela figura da balança. Você foi colocado numa balança e você foi achado em falta. E é interessante que a palavra que estava na parede era parsim, e Daniel traduz tekel. Verso 27 vai dizer isso. É nada mais do que o plural de parsim. Pérez é plural de parsim. Ele só fez uma troca dessa palavra. E ele vai dizer que o reino havia sido dividido justamente porque eles haviam pecado contra Deus e profanando aquilo que era santo. Eles sabiam, queridos, que, mais uma vez, os persas estavam às portas. Por que eles sabiam disso? Porque alguns historiadores, inclusive não religiosos, eles vão dizer que dias antes desse banquete, algumas cidades da Babilônia já haviam sucumbido ao exército de Dario. Mas, de novo, Beltesazar confiou nos seus carros, nos seus cavaleiros, para defender a sua cidade. E aqui nós nos lembramos daquela palavra de Deus. Uns confiam em carros, uns confiam em cavalos,
nós confiamos no Senhor. E o verso 29 mostra o último ato como rei foi honrar Daniel. A sua história meteórica como rei acabou naquela noite. E ali também acabou para sempre o reinado da cabeça de ouro e da sua dinastia, da cabeça de ouro da estátua, lá do capítulo 2. O primeiro reino daquela estátua que foi mostrado ali no sonho de Nabucodonosor, o primeiro reino acabou. O que não acabou foi a trajetória de um homem fiel. Daniel ainda vai sobreviver por mais 2 impérios. Isso mostra que ser fiel a Deus compensa mais do que ser fiel à Babilônia. Quero concluir então, queridos, dizendo o seguinte: o que nós aprendemos com esse texto? O que esse texto nos mostra de fato? Primeiro aprendizado que nós fazemos a respeito dessa história é que Babilônia procura o tempo todo profanar aquilo que Deus consagrou. Babilônia, essa cultura babilônica, procura o tempo todo profanar aquilo que Deus consagra. Foi exatamente isso que aconteceu. Ao trazer aqueles utensílios que eram utilizados no templo para adoração a Deus, para manuseio apenas dos sacerdotes, e muitos deles apenas o sumo sacerdote, ele estava afirmando que ele estava acima de Deus. E as decisões a respeito de profanar ou não era dele. E Babilônia faz isso o tempo todo. Essa Babilônia que nós vivemos hoje não faz isso o tempo todo. Governantes, movimentos ideológicos, acadêmicos, cientificistas, todos em certo nível atacam aquilo que é sacro. Mas Deus sempre irá defender princípios que Ele mesmo elege como santo. Por exemplo, essa discussão sobre o aborto, com gente defendendo o aborto a ferro e fogo, levantando bandeiras para a liberação do aborto. Isso não é uma afronta ao que Deus consagra como sacro? Precisamos tomar cuidado, queridos, com o tipo de curtida que nós damos na nossa rede social, sob a pecha de que isso é liberdade para as mulheres, isso é saúde pública que está sendo discutido. Não, isso não é saúde pública que está sendo discutido. O que está sendo discutido é profanar aquilo que Deus consagra como santo. E temos diversos outros exemplos. Esse é o primeiro aprendizado, a primeira conclusão que nós chegamos. Babilônia nunca vai dar descanso, a não ser que a religião verdadeira, a moral absoluta da Escritura seja destruída. E você e eu precisamos tomar cuidado com isso. O segundo aprendizado que nós tiramos desse texto é que Deus está governando até mesmo Babilônia. E Ele o dá a quem quer. A mensagem para aquele povo exilado era essa: não percam a sua fé, não se sintam abandonados por Deus, apesar do aparente triunfo dos ímpios. De novo, irmãos e irmãs, o que está em jogo nesse momento é a identidade do povo de Deus, é a sua esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, apesar de Babilônia parecer que está triunfando. Pode parecer que todos esses movimentos ideológicos, acadêmicos, cientificistas, governantes que são ímpios e são contra a fé cristã, pode parecer que eles estão triunfando, mas a mensagem de Deus para esse povo é a mensagem de Deus para nós. Eles não vão triunfar. Permaneça firme no seu lugar. Não desista da sua fé. Esse é o segundo aprendizado que nós podemos perceber. E é o aprendizado que o Senhor tem trazido desde o início desse livro. E o terceiro ensinamento a respeito de como Deus quer que a gente leia esse livro e esse capítulo é: Babilônia jamais poderá enxergar a verdade de Deus sem que seus servos
se posicionem com uma mensagem. Os sábios, mais uma vez, não souberam nada, absolutamente nada, a respeito da verdade. Apenas Daniel pôde fazer. Quando essas questões chegam para você, essas questões de se posicionar a respeito de que é certo e errado, como é que você age? Você se posiciona de maneira certa, de maneira coerente, de maneira temente, ou você se omite? Porque você entende que já está tudo perdido mesmo. Não vai adiantar nada eu me posicionar. Eu posso perder meu emprego aqui se eu me posicionar, vou ficar quietinho. Se eu me posicionar, o meu professor vai me perseguir, porque eu preciso fazer um trabalho que endosse a ideologia dele. Quando essas questões chegam para você, como é que você reage? Sabe por que essa é a ênfase do texto? A ênfase do texto é justamente os servos de Deus tendo um conhecimento da realidade completa da história, se posicionando. A ênfase do autor é justamente essa. Porque nesses 31 versículos, a palavra que mais aparece é interpretação. 9 vezes. Juntamente com outra palavra, reino. Juntamente com o nome de Daniel. Então a gente vai ligando, a forma com que o autor vai dando as ênfases é justamente repetindo palavras. Interpretação, reino e o seu próprio nome, Daniel. Do tipo, só Daniel pode dar essa interpretação. Só Daniel sabe de quem é o reino. E você e eu temos essa função também. Interpretar. Dar respostas. Nos posicionar. Para que as pessoas que são detentoras do poder aqui saibam que o reino é de Deus. O reino não é de Babilônia. O reino é de Yahvé. Eu quero então aplicar esse texto para a nossa vida de forma prática. A primeira aplicação que eu faço a respeito desse texto para a sua vida, na sua segunda-feira, durante a sua semana, para você aplicar de fato, de modo prático, em primeiro lugar mantenha a fé em Deus, mesmo diante das afrontas que autoridades promovem contra Deus. Mantenha a sua fé, mesmo diante de afrontas que as pessoas fazem contra o seu Deus. Nós ficamos tão perplexos, queridos, pela falta de justiça nesse mundo, pelas agendas anticristãs da sociedade, das pautas que são colocadas para serem debatidas a respeito de justiça, a respeito de cuidado humano. Nós estamos tão perplexos que às vezes a gente pode ter a mesma mentalidade daquele povo. Deus nos abandonou? Eu estou olhando essas capas de jornal, essas manchetes, e parece que Deus nos abandonou. Calma. Deus está mandando uma mensagem para aquele povo e Deus está mandando uma mensagem para você. Por mais terrível que seja o caos, Ele está cuidando de tudo. Imagine que aqueles judeus, lendo a notícia da punição pelo sacrilégio cometido contra Deus, naquele banquete, eles renovaram a sua esperança. Eles tiveram a plena certeza de que eles não estão sozinhos no barco. O barco não está à deriva. Apesar de toda a agenda ideológica, filosófica da nossa época, o Senhor continua no trono exatamente como Ele sempre teve. E no seu tempo Ele vai intervir. Nós também devemos agir dessa maneira. Nós também precisamos manter viva a fé e a esperança da ação e no governo de Deus. Só que nós só vamos fazer isso se nós de fato estivermos lendo não apenas a manchete, mas também a notícia. Segunda aplicação prática para a nossa vida. Eu peço que você revise a sua agenda. Qual é a sua agenda? Quais são os seus compromissos? Os seus compromissos são com a agenda de Deus ou com a agenda de Babilônia? Por que nós tiramos essa aplicação desse texto, queridos? A quem nós estamos nos assemelhando? Isso é para você refletir.
A quem nós estamos nos assemelhando? Será que nós estamos nos assemelhando a Beltesazar, por exemplo? Vivendo próximo ao sagrado, vivendo próximos aos cálices do templo, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Yahvé, mas levantando as nossas taças a outros deuses nas sextas, nos sábados, e aos domingos achamos que está tudo certo, vestindo as nossas roupas de ir para a igreja, sem nenhum constrangimento no coração. Como é que está a sua agenda? Como é que está a sua agenda durante a semana? Fim de semana você passa próximo ao sagrado, e durante a sua semana, na sexta, no sábado, como é que está? Você está levantando a sua taça para quem? Precisamos entender isso porque não há neutralidade. Ou nós estamos servindo completamente a Deus, ou nós estamos servindo aos deuses de Babilônia. E Deus vai intervir. Se nós estamos levando uma vida dupla, Deus vai intervir. Em qual mesa nós estamos nos alimentando? Na mesa simples do Senhor, na vida simples com o Yahvé, ou assentado à mesa com esses deuses pagãos, segurando nossas taças de conhecimento bíblico? Perceba que Beltesazar, ele tinha conhecimento, ele sabia quem Daniel era, ele sabia do valor das taças que ele estava profanando, e muitas vezes é assim que muitas pessoas agem. Levantam suas taças a Yahvé no domingo, e as suas taças aos seus ídolos, aos deuses pagãos, durante a semana. Deus vai intervir. Terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, aplicação prática. Saiba que cada reino, cada governo, cada figura pública anticristã que cai, é um lembrete que outro governo está chegando com a sua plenitude. O reino eterno de Cristo está, ou será, completamente instaurado. Lembre-se você, todas as vezes que você vê um governante tirano caindo, se você vê uma nação ímpia caindo, se você vê pessoas que são representantes de Babilônia caindo, isso é um lembrete constante de que um governo justo, eterno, perfeito está se aproximando. É justamente essa lógica de Daniel. O governo da cabeça de ouro acabou de cair. O próximo reino já está instaurado. E assim sucessivamente. O outro reino que vai suceder Dario também vai se instaurar e vai cair. O governo romano que se instaurou depois também caiu. Governos humanos sempre vão cair. Isso para nos lembrar que o governo perfeito, eterno de Cristo está se aproximando cada vez mais. E é por conta disso que nós jamais podemos adotar a agenda de Babilônia e nem nos acovardar diante daquilo que nos é cobrado, porque nós temos a plena certeza de que Deus, além de estar conosco no presente século, Ele está trazendo um reino futuro de justiça, de paz e de prosperidade para o seu povo. O que Deus fala é: apenas fique firme aí, não barganhe a sua fé, que você vai conseguir com a agenda de Deus. Vamos orar. Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração, de modo que nós de fato entendamos o propósito do Senhor para as nossas vidas, onde quer que estejamos. Nos abençoe durante essa semana, não nos permita perder 1 centímetro sequer da nossa fé. E se nós já temos barganhado com Babilônia, que o Senhor nos faça retornar com os nossos princípios, para que nós não sirvamos a esses reinos que vão cair, para que nós não temamos essas pessoas, representantes desses governos, ideologias, porque eles também vão cair, mas que nós de fato temamos ao Senhor. Nós temamos aquele que pode tanto fazer perecer o corpo quanto a alma,
O que nós queremos neste momento, de fato, é reafirmar a nossa fé no Senhor, a despeito dessa Babilônia que nós vivemos. No nome de Cristo Jesus que nós oramos assim. Amém.